Bom dia! Terça-feira, 29 de julho de 2025. Começando aqui a nossa primeira edição do dia. Olha só essa imagem. Templo sagrado bombardeado, milhares de civis fugindo e dois governos trocando acusações pesadas. E não, a gente não está falando de Gaza ou Ucrânia, viu? Isso está acontecendo agora na fronteira entre Tailândia e Camboja. Um conflito que parece meio escondido, né? Mas a guerra ali não é só por terra, no fundo, por poder. E quem está pagando a conta, como quase sempre, é a população civil. Nesta edição, a gente vai tentar entender por que essa guerra, quase invisível para o resto do mundo, está explodindo justo agora, em 2025. Por que as instituições internacionais parecem assistir de longe e o que está por trás dessa briga que envolve templos antigos, tanques modernos e trincheiras. O foco hoje é esse conflito Tailândia-Camboja. Vamos olhar as raízes históricas, a manipulação política e o que parece um fracasso da diplomacia ali na região. Uma tensão que existe, há décadas, mas que explodiu mesmo militarmente a partir de maio deste ano. Exatamente. Vamos mergulhar um pouco nas causas, nesses eventos mais recentes e tentar entender como essas disputas antigas, junto com a política interna de cada lado, acabam alimentando essa escalada super perigosa. Vamos então para os fatos mais recentes. Tudo começou a esquentar mesmo em maio de 2025. Foi isso? Com a morte de um soldado cambojano ali na fronteira? Sim. Esse incidente foi meio que o estopim para essa fase mais aguda agora. Desde então, o que a gente viu foi provocações dos dois lados, né? O uso de minas terrestres aumentou de novo naquela área. Minas terrestres. Que perigo! Pois é. E teve mais. A Tailândia usou bombardeios aéreos, inclusive com caças F-16, e o Camboja respondeu com ataques de foguetes. O Financial Times chegou a mencionar o uso de foguetes GRAD. GRAD? Aqueles de lançamento múltiplo. Isso, aqueles sistemas montados em caminhões, com um poder de destruição bem grande, bem preocupante. Com ataques aéreos, foguetes. O custo humano deve ser terrível, né? O que se sabe sobre vítimas, deslocados. Olha, os números são pesados. Até agora, julho, são mais de 30 mortes confirmadas oficialmente. Mas o drama maior talvez seja o dos civis deslocados. Os números variam um pouco, mas o Financial Times falou em até 300 mil pessoas. 300 mil pessoas? Fora de casa? Exato. Forçadas a abandonar tudo. Vilarejos inteiros na província tailandesa de Sisaket, por exemplo, viraram cidades fantasma. E a situação é tão crítica que até autódromos, lá em Buriram, tiveram que ser adaptados como abrigos improvisados. Imagina! Que situação! E teve um ponto ali de tensão máxima quando autoridades do Camboja acusaram a Tailândia de cruzar uma linha vermelha, ao atacar perto de outro templo sagrado, o Tam Muon Thong. Além dessa tragédia humana toda, imagino o impacto na economia local. Ah, com certeza. Foi brutal. O comércio bilateral ali na fronteira interrompido. Fontes como a Reuters e Al Jazeera estão estimando perdas que já passam dos 700 milhões de dólares. É um baque enorme para a região. 700 milhões. E para a gente entender como se chegou nesse ponto, a gente precisa olhar para trás, né? Parece que a raiz de muita coisa está naquelas fronteiras mal definidas da época colonial. Correto. A demarcação feita pela França lá no começo do século XX deixou muitas ambiguidades. Os mapas de 1907, por exemplo, criaram dúvidas sérias sobre de quem eram certas áreas-chave, incluindo sítios arqueológicos importantíssimos. Essas fronteiras, muitas vezes, foram traçadas pensando mais na conveniência administrativa da colônia do que na realidade ali do terreno ou das populações, né? E isso deixou um legado de disputa que dura até hoje. E tem um ponto nevrálgico, um templo específico que está sempre no centro dessa disputa, né? Sim, é o famoso templo de Preah Vihear, uma maravilha arquitetônica do século XI construída pelo Império Khmer. O problema é que tanto Tailândia quanto o Camboja o reivindicam como parte da sua história, do seu território. Mas teve uma decisão internacional sobre isso, não teve? Teve. A Corte Internacional de Justiça, a CIJ, lá em 1962, decidiu que o templo pertence ao Camboja.
E essa decisão foi até reafirmada em 2013, incluindo as áreas ali no entorno. Só que a Tailândia nunca aceitou isso de bom grado, sabe? Sempre insistiu em rediscutir bilateralmente fora da decisão da corte. Essa questão ficou ali uma ferida aberta. Entendi. Então temos essa ferida histórica que nunca fechou direito e que agora vira munição para a política interna dos dois lados. Como é que está acontecendo lá na Tailândia agora? Nela, ela chamava o antigo líder do Camboja, o Hun Sen, de tio e, ao mesmo tempo, criticava o chefe do exército tailandês. Isso, claro, botou lenha na fogueira do nacionalismo lá, fortaleceu os militares. Tanto que o ex-ministro da Defesa acabou assumindo interinamente. A revista Time e o Financial Times apontam que justamente o rompimento desses laços que antes eram próximos entre a família Shinawatra e a família do Hun Sen foi um fator-chave para essa piora toda nas relações. Que complexo. E do lado do Camboja? Como essa crise está sendo usada? No Camboja, parece que a crise está sendo útil, de certa forma, para consolidar a transição de poder. O Hun Sen, que ficou décadas no poder, está passando o bastão para o filho, o Hun Manet. E essa retórica nacionalista, né, de defesa dos templos, da soberania contra uma suposta agressão da Tailândia, isso ajuda a dar legitimidade para essa nova liderança. O Hun Manet chegou a fazer declarações fortes, tipo: o sangue dos mártires cambojanos não será esquecido. Teve uma matéria no The Australian que resumiu bem, chamando isso de um teatro de poder onde os civis são atores involuntários. Bem forte isso. Fica claro um padrão bem preocupante aí, né? Exatamente. Parece que os dois governos, cada um a seu modo, usam essa ideia de um inimigo externo para ganhar força internamente, para desviar o foco de outros problemas. É aquela história triste. O colonialismo desenhou o mapa de um jeito complicado, os governos atuais armam o palco para o conflito, e quem acaba sem casa, sem segurança, perdendo tudo, são as pessoas comuns, as populações locais. Mas claro, tudo sempre em nome da pátria, né? Complicado. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta para continuar essa conversa. Bem-vindos e bem-vindas de volta. Nessa parte da nossa edição, a gente vai mergulhar um pouco mais fundo, né? Naquela teia geopolítica e institucional do conflito Tailândia-Camboja. O que as fontes contam sobre as reações ou a falta delas. Sim, esse é um ponto-chave. As fontes mostram bem como as dinâmicas internas de poder, sabe? Nos dois países, elas não só jogam lenha na fogueira ali na fronteira, mas também colocam à prova a capacidade de resposta das instituições da região e até das potências globais. É interessante que as fontes apontam um padrão, né? Tipo, a instabilidade política interna. Pensa nas dinastias como os Shinawatra lá na Tailândia ou a família Han Sen no Camboja. Parece que usam o nacionalismo, essa disputa na fronteira, como uma ferramenta mesmo. A fronteira vira um palco, né, para desviar o foco, talvez, ou consolidar o poder. É isso. Exatamente. E essa instrumentalização toda, ela acaba expondo, assim, de forma bem clara, as limitações de organizações como a ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático. Rolou tentativa de mediação, sim. A Malásia, por exemplo, tentou liderar um esforço, só que Bangkok foi bem direta, recusou a interferência externa. Bateu o pé que a resolução tinha que ser bilateral. E aí uma coisa que as fontes percebem bem é o paradoxo da ASEAN. Aquele princípio de não interferência acaba na prática paralisando a organização quando o conflito é entre membros. A gente já viu isso falhar antes, né? Daquelas tentativas de cessar fogo em 2011, 2013, o Washington Post chegou até a questionar, sabe, tipo, qual a relevância da ASEAN em uma crise dessas? E fora a ASEAN, outras organizações internacionais, a ONU pareceu ter uma posição um pouco mais vocal, talvez? Vocal, sim, mas o poder de ação é limitado, né? A ONU expressou profunda preocupação, principalmente com os relatos de bombardeio perto de patrimônio cultural, como os templos, né, na região de Preah Vihear. E, claro, pediu mediação. Mas, assim, na prática, fica muito no discurso. E, ao mesmo tempo, tem denúncias sérias rolando. A Human Rights Watch, por exemplo, acusa os dois governos de restringir e muito o trabalho da imprensa independente ali na área. Isso dificulta saber o que está acontecendo de verdade.
E as fontes falam alguma coisa da sociedade civil local ou eles se manifestam? Sim. Tem organizações locais apontando a falta de um debate democrático sobre o conflito, sobre os custos humanos. Elas até propõem os caminhos diferentes, tipo justiça restaurativa, para lidar com as feridas históricas. Mas essas vozes, elas têm dificuldade de serem ouvidas no meio dessa gritaria nacionalista e da repressão. Como eles se posicionam nisso? As fontes indicam que é um jogo complicado ali. Muito complicado. A Tailândia, que historicamente é aliada dos Estados Unidos, tem dado umas piscadelas para a China. Já o Camboja, é visto quase como um estado cliente de Pequim. Apesar dessa configuração, um ponto que as fontes ressaltam bastante é que os especialistas não veem, um risco imediato de escalada envolvendo Washington ou Pequim diretamente. Parece que nenhuma das duas potências vê muita vantagem estratégica num confronto aberto ali, naquela área específica. Preferem mais influenciar por trás dos panos. Mas isso não quer dizer que não fazem nada, né? As fontes mencionam algumas movimentações. Exato. A atuação externa parece ser mais pontual, mais reativa, sabe? O governo Trump, por exemplo, chegou a ligar e ameaçar com represália comercial para pressionar para um cessar-fogo. A China, por outro lado, oferece ajuda, mas de forma bem mais discreta, sem querer ser protagonista na mediação. O que fica claro é essa ambiguidade. Ninguém quer um conflito maior, mas também não tem um compromisso forte com solução de longo prazo, sabe? O Financial Times, por exemplo, reportou que o cessar-fogo mais recente só rolou mesmo depois de muita pressão diplomática e, olha só, econômica, incluindo essas ameaças de tarifas dos Estados Unidos. E enquanto isso, no terreno mesmo, a situação que descrevem é bem grave. Sim, e muito preocupante do ponto de vista humanitário. Tem relatos consistentes do uso de armamento pesado, foguetes até drones, e isso em áreas perto de civis. Um alerta bem específico veio da revista The Week, sobre o uso de munições de dispersão. Essas armas são proibidas por muitos países, porque o impacto delas é indiscriminado. Isso é uma violação do direito internacional humanitário. Coloca a população civil em risco direto e ainda deixa aquele legado perigoso de artefatos que não explodiram. Ou seja, para resumir o que as fontes indicam, a gente tem a ASEAN tentando mediar, mas levando um sonoro não, obrigado. A ONU lamentando em nota oficial. Os Estados Unidos ameaçando mexendo o bolso com tarifas e a China oferecendo aquela ajuda discreta nos bastidores. É a geopolítica contemporânea em seu estado mais puro, Muitas frases de efeito enquanto a poeira continua cobrindo os escombros. No fim das contas, o que a gente está vendo não é só um confronto localizado, entre Tailândia e Camboja. As fontes sugerem que é a repetição de uma lógica global bem preocupante. Um passado colonial mal resolvido, que deixa essas sementes de disputa. O nacionalismo sendo usado como, anestesia política por elites para se manterem no poder. Instituições regionais que se mostram frágeis bem na hora H. A atuação ambígua das grandes potências. E, como sempre, a população civil pagando pato, o preço mais alto. A justiça histórica. Essa é convenientemente ignorada, tudo em nome de interesses políticos imediatos. E as fontes deixam uma reflexão final que é bem poderosa. Enquanto os líderes ficam reverenciando templos milenares como símbolo de grandeza nacional, eles não pensam duas vezes em transformar esses mesmos lugares sagrados ou a briga por eles em justificativa para jogar mais bombas. Talvez a pergunta que realmente importe não seja quem tem razão historicamente, mas sim quem realmente lucra quando o diálogo é silenciado pelas armas. Fica essa questão aí para a gente pensar. Esperamos que esta edição tenha trazido novas perspectivas sobre esse cenário tão complexo. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos estão na descrição. Com carinho, a gente lembra que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, às 7, 12 e 17 horas, e aos sábados, ao meio-dia. Até a próxima!